agradecer aí a volta do Daniel Paulista ao Clube de Regatas Brasil. O desentendimento que nós tivemos faz parte do passado, página virada, e mostra a grandeza da nossa diretoria, de entender que o bem do CRB ele suplanta qualquer tipo de divergência pessoal, e mostra a grandeza do profissional que também retorna a casa entendendo que ele tem uma missão e um amor grande à sua profissão e ao clube. Então eu entendo, Daniel, essa sua volta com um amor ao clube. Você realmente demonstrou que tem esse carinho todo por nós, que fez um trabalho belíssimo, e essa sua grandeza pesou muito na decisão, da gente entender que a gente tem um profissional que teve esse desprendimento, assim como a nossa diretoria também. Então, viramos página e a gente tem que olhar para frente. Vamos fazer um belo trabalho aí, de resgate, difícil, mas um resgate aí que nós estamos preparados para isso aí. Seja bem-vindo a casa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como bem falou o Tiago, o professor e o Mário, águas passadas já se foram e agora é olhar para frente. Nós estamos aqui, Daniel, para receber você de braços abertos, confiantes no trabalho seu, na sua técnica, na sua expertise, no seu desempenho do ano passado, e nos tire dessa situação incômoda, e que daqui a pouco a gente esteja almejando voos melhores, que hoje a gente não está vendo, mas daqui a pouco acontecerá, com certeza. Nós temos um plantel bom, uma equipe boa, e aqui você vai ter o nosso respaldo para tudo. Bem-vindo, Daniel. Agradeço, obrigado. Marcelo. Desafio, uma semana cheia, uma semana aberta, deve ter força máxima, e o adversário é o Guarani. O que é que representa essa semana na sua chegada agora para colocar essa equipe em campo lá em Campinas, ou Daniel Paulista? Bom, uma semana muito produtiva, porque quando você chega ao clube tem, mesmo que uma semana seja pouco, né, para um trabalho de um treinador de futebol, mas em muitos momentos nem isso a gente tem, né? A gente já chega, se eu não estiver enganado, no ano passado, quando cheguei, já tivemos o jogo do Londrina logo 1 ou 2 dias depois. E nós temos essa semana para resgatar a confiança desses atletas, ou pelo menos começar a resgatar, colocar a introdução do nosso trabalho do jeito que a gente gosta, tanto o meu como da comissão técnica, que está se juntando com o trabalho aqui com todos, para que os atletas, o mais rápido possível, possam pegar o nosso entendimento da maneira como a gente gosta que a equipe atue, e vamos usar cada minuto, cada hora que nós tivermos aí à disposição para fazer uma equipe muito forte, uma equipe que tenha consistência, uma equipe que seja contundente, que eu acho que é uma coisa que está faltando na equipe do CRB, tanto no aspecto ofensivo quanto no aspecto defensivo. Acho que nós temos jogadores aqui experientes, que já viveram esses momentos em outras equipes e sabem que, da mesma maneira que se entrou nesse momento, e o CRB entrou nesse momento há em torno de um mês, sabe-se também que com o trabalho, com o desenvolvimento do processo como um todo, vamos conseguir também sair dele e caminhar, como que todo mundo espera, em águas mais tranquilas. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo de volta. Você chega num momento bem semelhante, né, àquilo que foi no ano passado, na sua chegada. Agora, o que tem de diferente é que hoje você tem um elenco onde 10 jogadores estiveram com você na última temporada. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que isso agrega também para esse teu reinício de trabalho, e o quanto também a gente pode falar sobre a expectativa de reforços para essa equipe do CRB, já que era algo que o torcedor também vinha cobrando, já com o técnico Humberto Lousa, pensando já na próxima janela. Bom, primeiro o conhecimento não só dos atletas, mas o próprio conhecimento da estrutura do clube como um todo, né? Novamente eu digo isso, conhecer os funcionários, conhecer o campo de treinamento, a academia, os dormitórios, a parte de alimentação que é excelente dentro do clube, como os outros departamentos também são, e a estrutura do CRB não deixa a desejar a nenhum clube da Série B, né? Tudo que um treinador precisa, aqui se tem para se desenvolver um trabalho. Então, foi um dos fatores que me fizeram retornar à equipe do CRB. O conhecimento de, como você disse, 10, eu não tinha esse número assim na minha cabeça agora, mas conhecer 10 atletas é importante porque com certeza eles vão passar informações da maneira como a gente trabalha,
no dia a dia aos outros atletas. E isso talvez facilite um pouco na questão do entrosamento entre a comissão técnica com o grupo de atletas, mas a gente tem certeza que o que vai nos tirar desse momento de incômodo que a equipe está passando é o trabalho. É dentro do campo se dedicar, cada um contribuir da melhor forma que pode e que deve, para que o CRB novamente encontre o caminho das vitórias. Com relação a contratações, eu acredito que no momento oportuno isso vai ser discutido. O momento agora é de chegada a um novo clube, de avaliação ao elenco, de dar moral, de dar confiança a esse elenco, que eu acredito nesse elenco, porque senão também não estaria aqui. Acho que é um elenco que nós temos condições de desenvolver um bom trabalho dentro do clube e é em cima disso que a gente vai trabalhar. Boa tarde, Daniel, seja bem-vindo tanto ao CRB como de volta a Maceió. A minha pergunta é para os dois, tanto para o presidente Mário Marroquim quanto para o técnico Daniel Paulista. A gente já entendeu que é águas passadas, tudo isso, mas o que muda de 6 meses para cá? O seu retorno e para a contratação do Daniel Paulista, o que de fato mudou nesse período? Bom, em relação ao trabalho e à convicção do trabalho do Daniel Paulista, não existe dúvida nenhuma. O Daniel Paulista tinha sido contratado para estar nessa sequência da gente em 2023, então não muda as convicções na capacidade técnica dele. Eu acho que corrobora. Apenas que o retorno dele aqui corrobora com o nosso pensamento de um ano atrás. Então não muda nada, é dar sequência e torcer, Daniel, para que você continue fazendo um trabalho belíssimo que você vinha fazendo no ano passado. Eu acho que isso foi que credenciou você a estar entre os nomes que estavam na mesa como o nome mais qualificado. Então eu acho que você conheceu o elenco, você conheceu a comissão técnica, você conheceu o grupo, isso ajudou, mas o seu trabalho, principalmente o seu desempenho no ano passado, foi o que credenciou você a retornar ao nosso clube. E aí sim, vale muito mais o clube do que qualquer tipo de vaidade pessoal. Então a gente jogou as vaidades, jogou os problemas em prol do clube. Esse aí é a demonstração do amor que nós temos ao CRB. Então acho que esse aí não teria um exemplo maior de desprendimento de vaidades que não a volta do Daniel Paulista, e não tinha um reconhecimento maior de grandeza dele também em retornar ao clube. Essa é a minha opinião. Eu compactuo com o que o Mário disse. Eu acho que não mudou nada para esse ano. Acho que a gente tem que dar prosseguimento ao trabalho que, vamos dizer, que se interrompeu, né, nesse período que a gente não esteve aqui. O CRB, como eu disse, dá totais condições para que a gente faça o melhor trabalho possível. Em cima disso nós vamos procurar novamente fazer. É um grupo diferente, né, em parte dele, em grande parte dele, mas muitos desses jogadores que hoje estão aqui já faziam parte, alguns deles, do nosso planejamento de contratações para essa temporada. Alguns desses atletas, o Thiago está aqui, sempre fizeram, já lá em dezembro, em novembro, quando a gente já estava aqui num processo de montagem de um elenco para 2023, alguns dos atletas que estão aqui hoje já figuravam na nossa lista de contratações para aquele momento. Agora é ir para dentro do campo, trabalhar, nos focarmos naquilo que nós temos que fazer. Não é momento de falar muito, é momento de trabalhar, recuperar a confiança, recuperar a autoestima. Acho que temos um elenco novamente qualificado, volto a repetir, e a confiança é muito grande para que as coisas aconteçam na rapidez com o que aconteceu no ano passado. Quando nós chegamos aqui, engatamos uma sequência de bons resultados, e isso foi muito importante. A gente sabe que cada ciclo se vai se montar de uma forma, mas a expectativa é que nós consigamos o mais rápido possível começar a ter retornos em termos de resultado, que é o que nós precisamos o mais rápido. Olá, Daniel, um abraço para você, né? Bem-vindo. Vamos nos encontrar muito em breve também nos jogos, nas viagens também. Você já conhece a maioria dos jogadores, já trabalharam com você, né, desse elenco. O ideal é que você tivesse chance de começar um trabalho, né? Mas é a segunda vez, felizmente ou infelizmente, que você pega o carro andando. E perguntamos à direção, perguntamos ao próprio Lousa, ex-técnico do CRB, alguns jogadores, o que é que ainda tinha para se extrair. Você vai ter que levar um pouco mais de tempo, né? Para que, se nós pudermos fazer essas perguntas, e a gente pensa que essa pergunta não pode mais, possa não mais ser feita, que o CRB encontre o trilho, o caminho das vitórias. O que é que você estava acompanhando do Campeonato Brasileiro da Série B, e nesse seu retorno do CRB, o que é que muda do ano passado para esse ano, na sua opinião? Seja bem-vindo. Bom, obrigado pelas palavras, primeiramente.
Eu acho que muda a forma como o campeonato está sendo disputado. Acho que ano passado nós tínhamos uma diferença que, na minha visão, ela fazia diferença dentro da competição no aspecto das equipes. Nós tínhamos Grêmio, Cruzeiro e Vasco. E isso faziam essas três equipes, pelo investimento que elas tinham, o campeonato, entre aspas, uma desigualdade. E isso influenciava, né, no campeonato. Apesar de no rendimento, o Vasco teve dificuldade, né, de buscar o acesso, mas acabou conseguindo no final. Mas o Cruzeiro acabou sobrando, o Grêmio também em determinado momento também foi ali absoluto ali na reta final. E esse ano, não tendo nenhuma dessas grandes camisas que geralmente a gente não está acostumado a ver na Série B, o campeonato ele tende a ser mais equilibrado. Então a questão financeira ela não vai fazer muita diferença. O que vai fazer a diferença é o trabalho, é a organização, é a competência, né? E é em cima disso que a gente vai trabalhar, o que sempre nos pautou aqui dentro do CRB, né? De ter uma equipe organizada dentro de campo, uma equipe planejada, com estratégia para cada jogo, em virtude das qualidades e defeitos dos adversários. E é em cima disso que desde ontem a gente está trabalhando para já contra o Guarani, primeiramente fazer uma boa partida, que com certeza, fazendo uma boa partida, com certeza vamos estar mais próximos do resultado positivo. Boa tarde a todos, Daniel, bem-vindo de volta. No ano passado eu lhe fiz essa pergunta porque o momento era muito também de recuperação. Alguns jogadores individualmente caíram de rendimento do CRB. O time veio demonstrando isso, além do time como um coletivo, mas individualmente algumas peças que renderam mais do início do ano para cá, que não conseguiram render na Série B aquilo que a gente já viu. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse trabalho de recuperação individual que você conseguiu fazer no ano passado. Eu lembro que quando chegou o Gum estava em baixa, foi titular absoluto. Longini também conseguiu uma recuperação muito boa do seu futebol, e agora o elenco também está precisando dessa injeção individual para buscar esses resultados. Como é que você sentiu esse primeiro contato com o grupo e esse trabalho de recuperação individual? Como é que você pretende fazer? Trabalhando. Não existe outro caminho, outro meio para que a gente consiga extrair o melhor de cada atleta, de cada jogador individualmente, nunca esquecendo que o objetivo maior é a equipe, é a vitória do CRB, independente de quem seja o atleta. Se talvez hoje alguns atletas não estejam rendendo ou estejam num momento que não estão conseguindo jogar o seu melhor, a confiança primeiro da comissão técnica no trabalho desses atletas ela é total, ela é absoluta, e com o trabalho, com a dedicação e o esforço do próprio atleta, e que é o que fez, no exemplo até citado por você, o próprio Gum, o Rafael Longini e outros atletas que estavam também muito criticados quando nós chegamos aqui ano passado, e na minha visão deram a volta por cima dentro da Série B, nada os impede que esse ano novamente todos os atletas que talvez não estão no seu melhor momento consigam recuperar o seu melhor de futebol. Nós vamos trabalhar muito para isso. Como eu disse, nós temos muitas coisas a fazer, muitas coisas a acertar, porque algumas coisas se desencaixaram nesse meio do caminho. O CRB vinha muito bem na temporada, fazendo um primeiro turno vitorioso, jogando bem, mas alguma coisa se desencontrou, principalmente talvez nesse último mês, e é isso que nós vamos tentar o mais rápido possível reencontrar. Vamos precisar muito da ajuda do torcedor, e aí eu toco num ponto que hoje talvez essa relação ela está bastante estremecida, porque o torcedor ele está machucado, da mesma maneira que eu tenho certeza que toda a diretoria também está, a presidência está, os funcionários aqui do clube também estão, porque todo mundo trabalha muito para que o CRB sempre saia vitorioso. Infelizmente as coisas não estão acontecendo. Mas eu acho que o voto de confiança, estar junto com a equipe nesse momento, que é um momento de dificuldade, é o que vai fazer o CRB voltar aos trilhos das vitórias. Eu tenho na minha mente gravado muito a nossa partida contra o Grêmio aqui no ano passado, onde nós tivemos 2 jogadores a menos, vencemos o Grêmio, que era o todo poderoso Grêmio, da maneira como vencemos, e a torcida fez uma atmosfera fantástica naquele jogo. Então é isso que eu guardo na minha cabeça, no meu coração, na minha memória. E é isso que nós temos que resgatar. Pedir o apoio do torcedor nesse momento. Que ele releve talvez a preferência dele pelo treinador, se ele não acha que é o treinador ideal para a equipe dele, pelo presidente, se ele acha que não é o presidente o ideal para ele, pelos diretores do clube, pelos funcionários, pelo jogador. Mas o principal ele tem que ter, que é o amor ao CRB. É a dedicação ao CRB. E o CRB só vai conseguir atingir o seu objetivo dentro da competição se o torcedor estiver do lado dele.
Se a gente tiver uma atmosfera negativa, isso só vai contribuir para que as coisas não deem certo. E aqui pode ter certeza, nós vamos trabalhar muito para que o CRB, o mais rápido possível, encontre o seu caminho das vitórias. Daniel, o torcedor procura saber, a própria direção também, o que é que está acontecendo com o CRB e encontra. Por quê? Porque o CRB voou o Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste foi bem, Copa do Brasil, enfim, e estava dando certo, o grupo era esse. Aí chega o item também, pode ser a idade. Faça uma leitura da idade, o time é velho, o time está acima da média do futebol, enfim. Não, eu não olho a questão da idade como um ponto que seja um problema para isso. Eu olho se o jogador ele tem capacidade, que é o mais importante, ou não tem. E na minha visão, eu enxergo são atletas que têm capacidade. Talvez, em determinados momentos, um ou outro possa ser preservado pelo desgaste. A gente sabe que a Série B é muito difícil, ela é competitiva e a rodagem ela também possa acontecer para que dentro do próprio do grupo esteja a competitividade acirrada entre eles, mas é uma coisa que com o tempo a gente vai procurar identificar para resolver. Nesse espaço de tempo, né, da sua saída até esse retorno, você não, pelo menos publicamente, né, teve nada, nenhum trabalho assim feito em um clube. Foi uma escolha sua, nesse espaço de tempo que você fez, a gente também acompanha nas redes sociais, tem um certificado, né, do trabalho que você fez. Como é que foi esse trabalho também? Explica pra gente um pouco. Apesar da gente não ter trabalhado efetivamente em nenhum clube e não ter trabalhado por uma escolha própria, por um projeto de carreira que nós temos, eu recebi algumas propostas tentadoras, principalmente do aspecto financeiro, de equipes de Série C, de equipes de Série B, né? Desde fevereiro, basicamente, eu tenho recebido alguns convites, e quem está mais próximo a mim sabe desses convites, como eles aconteceram, mas por uma escolha minha, não foi nenhum clube que me atendeu, tanto do aspecto financeiro, como numa perspectiva de projeto de trabalho, condições de trabalho. Então, por isso que a opção por aguardar a oportunidade ideal. E foi isso que me trouxe ao CRB. Com relação a esse tempo, a gente procura sempre estar estudando. Os certificados são para a conclusão do curso da CBF, que nós conseguimos concluir nesse período aí de inatividade, e assistimos muito futebol, todos os dias, todos os finais de semana, acompanhando não só o mercado nacional, mas o mercado europeu, divisões inferiores, que também podem nos proporcionar, buscar material humano interessante. Então a gente tem acompanhado tudo, foi um período importante onde podemos aproveitar a família, mas ao mesmo tempo também acompanhar bastante futebol. Eu queria muito falar sobre a parte tática, mas o nosso tempo é curto e eu acho que o dia pede isso. Um pouco tempo atrás, acho que 2 dias, para um companheiro nosso, o Marlon, o presidente deu uma entrevista dizendo que você, o seu empresário, teria procurado o clube para retornar. Eu queria saber como foi esse contato, se de fato foi assim, se o CRB que foi em busca do seu trabalho, como funcionou esse contato no retorno? Sim, nós entramos em contato com o presidente, com a diretoria do CRB, entendeu? Para uma conversa. Eu acho que quando aconteceu o episódio, entendemos que naquele momento aquele ali era o melhor caminho, eram ideias diferentes, situações diferentes, mas que hoje, pela nossa conversa, somos 2 adultos, totalmente uma situação totalmente superada, não existe resquício nenhum, tanto da minha parte quanto com relação à do Mário. O objetivo aqui agora é trabalhar e fazer o CRB novamente vitorioso, é isso que importa. Então, assim, vamos focar nisso, focar na equipe, focar no time, é o que nós estamos fazendo já desde o domingo à noite, onde houve o acerto, já tarde da noite, né, por volta de 11 horas, onde foi quando nós concluímos o acerto das tratativas, e já 6 horas da manhã eu já estava dentro do avião vindo para Maceió para comandar o treino de ontem aqui. Então isso é o que é o mais importante, é se preocupar com o CRB, o que a gente vai fazer a todo momento. Ô Daniel, você citou aí na sua fala, né, dos 4 que tiveram acesso, dos 3, né, principais que retomaram aí o acesso para a Série A. E na cabeça da torcida do CRB, tanto o time, o elenco que foi montado sem essas equipes, o CRB seria uma das equipes, seria pelo momento atual a ter o tão sonhado acesso, que é uma obsessão. Queria que você falasse sobre isso, se você chega num momento mais difícil do que o ano passado, e a garotada terá chance com o Daniel Paulista, já que a janela, se precisar de algum jogador, só será aberta aí no começo de julho? Olha, vamos lá, pela questão da garotada, nós estamos conhecendo o elenco agora, temos alguns jovens como o David Brau, o próprio Riquelme, que também foi um atleta que a gente lançou ano passado. Nós tivemos o Jalisson, que recebeu algumas oportunidades conosco
dentro da Série B do ano passado, hoje já não está mais aqui conosco, mas também era um atleta oriundo das categorias de base. O nosso trabalho aqui, quem acompanha no dia a dia, sabe que naturalmente a gente está sempre trazendo atletas da base para serem observados, para serem orientados, para que se numa necessidade onde entendemos que a melhor opção é um atleta da base, não vejo problema nenhum em estar colocando, sem problema nenhum. Então é dessa forma como a gente vai continuar trabalhando e, como eu já disse, a Série B hoje, na minha visão, ela é muito mais igual, competitiva do que foi do ano passado. E isso torna talvez a nossa missão mais, tenhamos mais dificuldade nesse processo. Mas nada que com a confiança e com o trabalho a gente não consiga superar. Em relação ao ano passado para cá, a diferença do elenco também, nesse começo agora, para o seu trabalho, o CRB não tem no plantel um jogador de beirada que seja um de mais velocidade, de mais arranque, de mais explosão, como era, por exemplo, o Negueba. Isso afeta o seu estilo de jogo? Como é que você pretende trabalhar esse aspecto sem essa peça? Olha, nós temos que nos adaptar com o material humano que nós temos à disposição. Além de hoje talvez não ter um atleta com essa característica, com relação até ao Negueba, que foi o exemplo que você fez, nós temos alguns atletas também que estão machucados, atletas importantes e que com certeza quando estiverem aptos vão encorpar o nosso elenco em termos de opções, de características. Então assim, nós vamos trabalhar com aquilo que a gente tiver em mãos, né? A gente sabe que tem um período ainda longo até a janela, e que independente de qualquer coisa nós precisamos de resultado nesse período para melhorar a nossa situação. E aí sim, na janela, se tiver a necessidade de contratações pontuais dentro daquilo que a gente acredita, tanto eu quanto a própria diretoria, a gente sempre trabalha muito ligado nesse tipo de situação. Tenho certeza que o clube vai fazer todo o esforço para que, novamente, eu volto a dizer, o CRB esteja sempre mais forte.